Oi, boas-vindas ao Tenebrosca, nosso lugar mágico para receber o direcionamento das cartas e outras informações sobre magia e bruxaria. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma leitura atemporal de energia geral, mas voltado para um lado romântico. Vamos fazer uma análise de relacionamento. Então, caso você esteja aí se relacionando com alguém, ou conhecendo, ou já num relacionamento há muito tempo, vamos ver se você se conecta com essa leitura. Caso isso não ressoe tanto com você nesse momento, você pode assistir outras leituras aqui do canal também, de energias gerais, sobre outros temas da nossa vida, de outras áreas. Você pode ficar à vontade e conhecer mais aqui o canal e inclusive já se inscreva, caso você esteja chegando agora, vendo pela primeira vez, certo? Então eu tô embaralhando aqui, hoje eu vou usar o Tarô do Divino. E vamos ver quais são as mensagens que a gente vai receber pro o seu relacionamento, sua análise. Vamos ver aqui. O Diabo. O As de Ouros. O 4 de Paus. A Torre. A Roda da Fortuna. Bom, a gente vê aqui que eu diria que é um relacionamento bastante intenso, que traga aí alguns altos e baixos, alguma coisa um pouco mais instável do que uma coisa tranquilinha. Eu vejo mais como é uma coisa movimentada, é uma coisa bastante forte num sentido de emoções, e esse forte pode englobar aí tanto coisas como um sentimento de atração muito forte, ou, como eu falei, esses altos e baixos e coisas assim que também acabam desestabilizando um pouco. Você veio aqui como essa carta do Diabo e vem me contando que você é uma pessoa muito atraente, você é uma pessoa talvez, sabe, fogosa, é uma pessoa que atrai olhares, você sabe se comunicar muito bem, você tem essa lábia, você tem essa sedução dentro de você. Não sei se você está usando isso ou não, mas você tem esse potencial. Você veio representada por uma das cartas que dentro desse contexto vai dizer muito, né? Vai falar diretamente com essa questão da sensualidade, da atração. Então, pelo menos para essa outra pessoa também. Então você é muito atraente, muito vistosa, sabe? Aquela pessoa que passa pela rua e as pessoas param para olhar, ainda que talvez você não se veja dessa forma, mas no meu jogo traz que você tem todo esse potencial, você tem todo essa aura de sedução, de atração com você. A outra pessoa com quem você já se relaciona ou está começando, dando seus primeiros passos agora, veio aqui representada pelo As de Ouros, o que mostra que é uma pessoa bastante focada na questão de trabalho, é uma pessoa bastante que gosta talvez desse lado de finanças, de investimento, talvez esteja conectada com trabalho em relação a isso, ou então só com interesse de hobby, enfim, mas é uma pessoa bastante sagaz no sentido de aproveitar essas oportunidades, principalmente para investimento, para planejar coisas a longo prazo. Por exemplo, nossa, vamos comprar uma casa e a gente vai fazer assim, tantas vezes, desse jeito, com esse financiamento, daquele jeito. Enfim, é uma pessoa que parece bastante
ativa nesse sentido e bastante ligada a essas oportunidades voltadas para investimento, voltadas para crescimento. Inclusive também, dentro desse contexto romântico, pode ser uma pessoa muito disposta a de fato construir uma família, né, de ser esse projeto a longo prazo em que exige sim um investimento, não só financeiro, mas emocional também. Mas me parece essa pessoa muito conectada ao... Deu um problema aqui na câmera, cortou meu vídeo, mas vamos seguir. Então a gente tem essa pessoa representada por esse lado de construção a longo prazo, uma pessoa que aproveita oportunidades, e você com toda essa energia de sedução, de atração, que vieram representadas aqui com um relacionamento no 4 de paus. Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês aliás, para você, em relação a essa outra pessoa, como relacionamento, vocês têm celebrado, aproveitado as coisas que vocês já conquistaram, ou vocês perdem mais tempo em olhar aquilo que ainda não se tem, que vocês ainda não conquistaram? Por exemplo, nessa questão que eu falei, dessa pessoa que tende a planejar a longo prazo, ter aproveitar essas oportunidades, vocês ficam mais focados por exemplo, na casa que ainda não tem, ou vocês celebram aquilo que você já conquistou? Por exemplo, compramos um liquidificador, isso é muito legal, e vamos celebrar que a gente fez isso juntos. Como é que está essa relação nesse sentido? Porque com essa carta aqui, a gente vê que há uma necessidade de que se comemore, de que celebre, que se celebre essas questões por mais pequenininhas que elas pareçam, mas é muito importante cada passinho que foi dado nesse relacionamento ao longo desse tempo, ou se é um relacionamento novo que você está conhecendo, né, a pessoa agora. É importante que cada passo, cada pequena conquista, ela seja celebrada, e não só quando o grande triunfo vier, mas sim esses pequenos passos, essas pequenas coisas, elas são muito importantes, principalmente quando a gente pensa em algo a longo prazo, em algo que a gente vai desenvolver. A gente nem sempre vai ter esse momento de grandes glórias, às vezes a gente tem aquela parte mais difícil de atravessar. Também tem os desafios. Então, por isso que esse relacionamento aqui, ele pede que haja um olhar com mais carinho para as coisas que já foram conquistadas juntas, ou para essas pequenas coisas que vocês estão planejando em conquistar. Mas, lembrando, claro, é um esforço constante, né? Você manter um relacionamento, você manter um casamento, um namoro, enfim, é uma coisa que exige comprometimento com aquilo, mas não é só a parte da labuta, não é só a parte do esforço. A gente também precisa parar e celebrar aquilo que já foi feito, aquilo que já foi conquistado, mesmo que aparentemente para vocês, ou para você pelo menos, pareça pouco, mas é importante. E também pode representar, no caso de um relacionamento já mais consolidado, que indica que vocês sim já fazem isso também. Já é um casal que vem tentando encontrar esse equilíbrio entre olhar para aquilo que ainda quer conquistar, mas ao mesmo tempo celebrando tudo aquilo que já foi feito, aquilo que já foi conquistado juntos, né? Já foi ali celebrado como casal. Aí a gente vai entrar agora na questão de como é que vocês se conectam, como essa pessoa se sente em relação a você e você se sente em relação a essa pessoa. E é aqui que vem toda essa carga que eu falei sobre uma instabilidade, sobre uma questão de não haver esse chão tranquilo para pisar. Porque você se veio aqui, os seus sentimentos trazem aqui nesse jogo a carta da Torre, que é justamente uma carta que fala sobre
uma desconfiança, uma desilusão, algo, uma grande decepção, algo muito... Eu não sei se já aconteceu ou não algo com você, isso é você quem vai saber, se já houve alguma situação, já houve ou algumas situações em que você se sentiu dessa forma em relação a outra pessoa, de ela já te decepcionou, já você flagrou alguma coisa que não foi muito legal e você tem esse sentimento de instabilidade, de desconfiança em relação a ela, porque você não sente tanto que ela é essa base sólida e firme que você sente que você precisa ou que você simplesmente quer para o seu relacionamento. Pode ser também que por essa pessoa ela está sempre em busca de novas oportunidades. Pode ser que seja uma pessoa que muda muito de emprego, pode ser uma pessoa que ela, embora tenha essa característica do planejar a longo prazo, de aproveitar as oportunidades, ela possa se mostrar um pouco também instável, de certa forma, talvez no trabalho, talvez numa questão de dinheiro mesmo, uma pessoa que, por aproveitar oportunidades, ela acaba gastando mais. E isso te faz ter essa sensação de instabilidade, de insegurança em relação a ela. E, por outro lado, a gente tem aqui os sentimentos dela em relação a você representados pela roda da fortuna, que vai trazer aqui essa relação de altos e baixos, como eu disse antes. Talvez por você se sentir insegura em relação a ela, essa outra pessoa, essa pessoa também se sente insegura em relação a você. Ela é como se ela não soubesse quando ela pode confiar que vai estar tudo bem com você. Entendem? São cartas aqui que trazem essa energia da surpresa, da instabilidade. E a surpresa não num sentido muito bom, muitas vezes. Principalmente a carta da Torre. Num sentido de você não sabe o que esperar dela. Eu tenho muita, dentro dessa leitura, essa sensação de que vocês não sabem o que esperar da outra pessoa. Este é um sentimento recíproco de... Eu não sei se eu posso conversar com essa pessoa e ela vai me tratar bem, ela vai estar de boa, equilibrada, ou se eu vou falar com ela e eu vou ter ali torres desabando, uma roda girando muito rápido. Além disso, por falar na roda girando muito rápido, essa carta aqui pode indicar que essa pessoa te vê instável, mas num sentido também emocional. Enquanto eu sinto aqui mais você se sente insegura em relação a essa outra pessoa por uma questão de estrutura, então, como eu falei aqui, talvez uma questão de dinheiro, uma questão de trabalho, e aí você sente que ela não te oferece essa base tão firme, enquanto ela te vê como uma coisa... te vê nesse aspecto mais de instabilidade emocional, de ela não sabe quando é que você vai estar bem, tá super de bom humor, ou você vai estar de mau humor, quando você vai tratar bem, quando você vai tratar mal, e tem muitas oscilações. Vai comentando aqui embaixo pra mim se isso tá fazendo sentido, se de alguma forma o seu relacionamento se encaixa nisso tudo que eu tô falando, porque ainda não acabou. Já vai falando aqui pra mim que é importante, mas vamos lá. Eu também quero tirar algumas perspectivas de como é que, pra onde esse relacionamento tende a ir, porque até então a gente fez uma análise da situação de como ela está até agora, mas o papel da taróloga aqui, do tarô, é sempre te aconselhar às melhores possibilidades, daquilo que você pode fazer, as suas melhores escolhas, né, te dar aqui opções e sugestões. Então vamos ver as tendências desse relacionamento, de como as coisas tendem a caminhar, para onde elas podem ir, dependendo, claro, da atitude de vocês. E a gente tem aqui o 5 de paus. Eu vou tirar mais uma de oportunidade. A gente tem aqui o 3 de paus.
E eu vou colocar quais são as energias ocultas que podem estar aí interferindo também nesse relacionamento. E a gente veio com o 4 de copas. Vamos lá. Então a gente tem aqui duas possibilidades a partir, claro, das decisões que forem tomadas em conjunto ou simplesmente por você que está vendo esse vídeo. Quando a gente diz aqui que é importante celebrar essas pequenas conquistas, que são coisas que vocês fazem juntos, que por mais que não pareçam grande coisa, mas é importante reconhecer que elas existem, que elas foram conquistadas, para não só ficar focando naquilo que falta, naquilo que ainda não se tem. Por exemplo, se a gente está falando aqui dessa questão da instabilidade, de como você se sente em relação a essa pessoa financeiramente, ou pelo trabalho dela, se ela é muito instável, ou se ela te acha que emocionalmente instável, porque tem hora que você vai tratar bem, tem hora que ela talvez se sinta mais manipulada por você, então ela fica nessa insegurança do que esperar. A gente pode chegar aqui a esse 5 de paus, que é uma coisa que, se isso não for equilibrado, se isso não for ajustado, a tendência é que, ao invés dessas celebrações e desse relacionamento caminhar por um lado de parceria, de colaboração, ele pode cair num lado mais de desentendimento, de brigas, de competitividade, de quem é melhor. Eu sou melhor do que você, e sabe, entrar nessa questão de um relacionamento muito mais conturbado do que ele poderia ser, mais tranquilo. E novamente essa carta aqui também vai falar, trazer esse lado da colaboração, de o quanto é importante que as coisas feitas juntas, né, elas sejam celebradas, elas sejam reconhecidas como algo importante, principalmente para se não cair nessa grande confusão, nesse grande desentendimento sobre a maneira que vocês lidam um com o outro, sobretudo, como eu falei, por essas energias aqui que já demonstram uma certa instabilidade, já demonstram uma insegurança de um em relação ao outro, ou de uma em relação à outra. Aí, por outro lado, a gente tem uma segunda possibilidade aqui de tendência, que vem aqui esse 3 de paus, dizendo que sim, vocês têm capacidade de ir além para onde vocês estão agora, desse ambiente, dessa configuração de romance que existe hoje entre vocês. Tem uma possibilidade, vocês têm capacidade de ir além disso, mas é claro que precisa ser feito com prudência, precisa ser feita com uma certa estrutura, e não simplesmente sair expandindo, por exemplo, a família, ou sair querendo conquistar o mundo inteiro, sendo que não há essa estabilidade, não há essa segurança. Você pode ver aqui na carta que ela está subindo, né? Ela está indo além do que ela pode com uma corda, porém, você pode ter certeza que para ela subir nessa cordinha, ela tem certeza que é uma corda firme que vai aguentar e que ela pode ir em frente. Ela não vai se arriscar de uma forma que ela pode cair e se machucar. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então aqui a gente tem duas possibilidades muito voltadas para uma decisão que é tomada em conjunto e que ela é feita a partir da força de vontade de vocês. Não é uma coisa que vai magicamente acontecer e as coisas vão se ajeitar e vão melhorar e vão mudar. Ela exige que vocês façam isso, vocês coloquem em ação. Principalmente, porque eu não sei se vocês repararam, mas a gente tem aqui todo o relacionamento veio com o naipe de paus, que vai falar dessa questão da força de vontade, da criatividade, daquilo que você bota para jogo mesmo, aquilo que você traz para o mundo. Então, se não for um relacionamento, se não for uma construção de diálogo, de conversa, dessa construção mesmo como casal, feito
pela vontade de estar junto, pela vontade de que vocês acham que vale a pena, que vocês são mais fortes juntos de fato, é uma coisa que tende a se tornar, então, uma grande instabilidade, como essa carta aqui sugere. A pior possibilidade que a gente tem aqui é esse relacionamento acabar virando só uma grande competição. Ao invés de vocês serem um casal unido que celebra as coisas e pensam na expansão juntos, vai ser uma coisa de rivalidade, de querer mostrar quem é melhor, e então vai se desencadear para uma coisa muito mais difícil de lidar. E a gente tem aqui, né, como eu falei, nas forças ocultas, ou energias que talvez possam estar interferindo, justamente esse 4 de copas, que me conta que vocês já têm muita coisa, vocês já conquistaram muitas coisas juntos, mas me passa uma energia de como esse relacionamento caiu na rotina. Todas essas grandes conquistas, tudo isso que vocês têm planos ou que vocês acabaram de realizar, é como se tudo se tornasse muito chato, muito rápido. É tudo muito passageiro, é muito... Vocês, novamente, né, juntando essas duas cartas aqui, vem muito nessa questão do... Só se foca naquilo que ainda não tem, só se foca naquilo que já não é mais divertido, aquilo que, eu já conquistei isso, mas tanto faz, eu não ligo mais pra isso. Quando, na verdade, essas cartas dizem que vocês precisam, celebrar, de fato, olhar com carinho para aquilo que já foi feito, mas também, enquanto se perde tempo se sentindo incompleto, achando que o relacionamento ele não é o ideal do jeito que você gostaria que fosse, e ao invés de agir em prol disso, ao invés de observar oportunidades novas de como melhorar isso, eu vejo como se estivessem então os dois muito focados nessa parte, talvez dessa instabilidade, talvez nessa concorrência entre vocês, de um lado muito mais negativo do que poderia ser. Acho que essas duas cartas aqui, elas convidam muito a essa reflexão de se a gente olhasse para esse relacionamento, para tudo isso que a gente construiu, ou isso que nós estamos construindo com outros olhos, de outra forma. E se a gente olhasse com carinho o que a gente já fez e a gente se abrisse emocionalmente para perceber as boas novas, né? Porque se você olhar aqui na carta, tem um passarinho com uma 4ª copa chegando aqui, mas o mocinho ele só olha para as 3 que ele já tem. Ele não tá nem vendo essas possibilidades, essas oportunidades de melhorar e de se abrir ainda mais para um amor dentro desse relacionamento. Então, no geral, a gente tem aqui duas pessoas de certa forma bastante intensas, bastante que se conectam sim, porque esse diabo aqui ele também vai falar nessa questão material, então tá tudo bem você se importar com bens materiais, você querer ter uma vida confortável, tá tranquilo. E talvez sim essa pessoa ela possa te proporcionar isso, principalmente a longo prazo, mas enquanto houver toda essa instabilidade de sentimentos em relação, né, na relação de vocês, como um enxerga o outro, né, uma pessoa vê a outra aqui, vai ficar mais complicado vocês construírem essa base sólida de confiança. E é por isso que a gente precisa, então, observar melhor, olhar com carinho para aquilo que já foi feito, olhar com carinho para todas as oportunidades que podem surgir a partir disso e não ficar se prendendo apenas no eu ainda não fiz isso, ou ainda falta aquilo, eu queria que determinada coisa acontecesse, mas ela ainda não aconteceu. E vai se cultivando apenas esses sentimentos de insatisfação. Principalmente porque, vocês têm capacidade de ir além, e 2, se trabalharem juntos, em colaboração, tem mais chance de ter muito mais sucesso do que se cair nessa questão de rivalidade, de competitividade, de um ficar apontando o dedo pro outro. Isso não vai ser muito... Enfim, não é saudável de forma nenhuma, né? Vai me contando aqui embaixo
O que você tá achando dessa leitura? Você acha que tá correspondendo ao seu relacionamento atual? Acha que esses conselhos são válidos? Vocês acham que dá pra conversar? Acha que tem como fazer esses pequenos ajustes e, de alguma forma, recuperar essa confiança nesse relacionamento? É claro que tudo isso aqui que eu falei, toda essa leitura, ela é apenas um conselho do tarô. E principalmente porque é uma energia geral. Pode nem estar ressoando tanto com você nesse momento. Porém, a decisão é sempre sua. E você vai saber o que é melhor para você dentro do que você quer fazer, independente da situação. Se você acha que vale a pena lutar por esse relacionamento, faça isso. Se você acha que não, faça isso também, certo? Então eu vou aqui tirar o nosso oráculo final com o Acredite na Sua Própria Magia. E vamos ver qual é a mensagem aqui do oráculo sobre esse relacionamento, mas principalmente voltada para você. Você que tá aqui me assistindo. Opa, virou uma aqui. É a carta Flor. Seja honesta consigo mesma. Só por essa frase, eu acho que ela já tá conversando muito e já tá te dizendo muita coisa. Mas ainda assim, vamos ler a mensagem do livrinho e ver com completude aqui o que ela tá te dizendo. Fazemos um grande desserviço a nós mesmas quando não somos verdadeiras conosco. Há alguma coisa que você sabe que é verdade, no entanto continua a ignorá-la. Mentir para si mesma pode parecer a coisa mais fácil a se fazer, mas as coisas mudaram. É hora de encarar a realidade, mesmo que isso faça você se sentir desconfortável, não importa o que aconteça. Não será nem de perto tão ruim quanto você pensa. Vou deixar aqui, caso você queira tirar um print da sua cartinha, do seu conselho. E eu acho que ele confirmou completamente o que a gente conversou aqui, sobre tudo o que eu falei no final. Você sabe o que é melhor para você. Você sabe o que fazer dentro desse relacionamento, se você quiser mantê-lo e continuar fazendo com que ele cresça e ele se desenvolva. Ou então, se não é a hora de você deixar que cada um siga o seu próprio caminho a partir daquilo que você sente, daquilo que corresponde ao que tem dentro de você, certo? Eu espero que você tenha gostado dessa leitura. Não deixe de se inscrever aqui no canal, na minha newsletter e deixar o gostei no vídeo caso você tenha gostado mesmo. E eu te vejo num próximo vídeo.